Sendo a 14ª equipe a atuar como Power Rangers, Operação Ultraveloz é uma das temporadas mais esquecidas de toda a franquia. Porém, independentemente se é uma temporada ruim ou não, é inegável que essa é uma equipe bem forte. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma análise do quão poderoso é esse time. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1. Força. Ainda desmorfado, o Mac já era forte o suficiente para levantar um tronco de árvore enorme e arremessá-lo com muita força. E esse tronco era bem maior do que o Goatan levantou em Mighty Morphin Power Rangers. E o Goatan é um dos monstros mais fortes fisicamente dessa temporada. Ele também já foi forte o suficiente para arremessar uma pedra quase que do seu tamanho com uma certa facilidade, e com um pouco de esforço ele conseguiu levantar um carro. A gente sabe que o peso médio de um carro é mais ou menos 1 tonelada, mas pelo modelo que o Mac levantou, dá para deduzir que esse carro é mais pesado do que isso. O que demonstra que mesmo desmorfado, o Mac tinha uma força equivalente ou até superior aos SPD na forma base. É claro que o poder do Mac estando desmorfado é a super força, e nenhum outro Ranger tem o mesmo nível de força do que ele. Mas tanto os vilões quanto os Rangers morfados são muito mais poderosos do que o Mac desmorfado. Tanto que morfado o Mac tinha força para empurrar um carro com facilidade. É claro que não dá pra saber se o freio de mão estava puxado ou não. Provavelmente não, porque as pessoas largaram o carro por causa da lava. A Ronnie morfada já teve força para abrir um pequeno buraco numa montanha. E o Mac já conseguiu destruir algumas pedras relativamente grandes que foram arremessadas em sua direção. Mas sem dúvidas o maior feito concreto dos Rangers foi quando Will utilizou seus batedores para criar uma cratera grande o suficiente que foi capaz de escorrer toda a lava do vulcão. Ah, mas o Will só fez isso apenas uma vez. Isso não pode ser uma incoerência? Não, e eu te digo por quê. Mais pra frente lá no episódio 30, a Miratrix, que dentre os vilões era a vilã mais fraca, repete o mesmo feito. E se o Will conseguia lutar de igual para igual com o mestre dela, é claro que ele é muito mais poderoso do que isso. Não é possível afirmar com certeza o quanto a força dos Rangers aumenta desde o episódio em que o Will fez aquilo, mas por exemplo, quando o Sr. Hartford criou o detonador Broca, o seu coice era tão poderoso que nem o Mac, nem a Ronnie morfados conseguiram segurar. Mas quando eles obteram o escudo defensor, que é o power-up da temporada, essa arma ficava muito mais leve e muito mais fácil de ser manuseada. Ou seja, é evidente que esse power-up aumenta muito a sua força física. Outro feito muito interessante que não é dos Rangers, mas que também pode ser utilizado, ocorre quando o Benglo, um dos gatos terror, consegue capotar um carro no chute. Claro, ele era muito mais poderoso do que os Rangers, mas como o Mac tem um histórico de poder levantar mais de 1 tonelada, a gente pode supor que esse feito é algo simples para os Rangers também. 2. Velocidade. Essa é uma equipe que infelizmente não tem muitos feitos de velocidade, mas alguns deles até valem a pena serem mencionados. Estando desmorfada, a velocidade da Ronnie já era bem similar à velocidade de um ninja, tanto que as pessoas ao seu redor ficavam praticamente em câmera lenta. Porém, não é possível afirmar se a velocidade dos Rangers morfados se equivale à velocidade da Ronnie desmorfada. Isso porque, diferente da análise de força do Mac, onde nós temos provas que os monstros são mais fortes do que ele desmorfado, aqui a gente já não tem uma prova 100% concreta para poder afirmar isso. Porém, no episódio 3 o Will consegue escutar um homem pedindo socorro a vários metros de distância e em poucos segundos ele vai até lá, salta na altura de um prédio e consegue resgatar o homem.
Ele ter percorrido uma distância tão grande em poucos segundos só mostra que a sua velocidade é absurda. E essa grande velocidade se repete no episódio 31, onde ele consegue correr, pular na frente do Moltor e capturar a chave dragão tripla, mesmo que ela estivesse tão rápida que a sua imagem na tela fosse em câmera lenta. Outro feito de velocidade que eu não sei se é justo considerar é quando o mech utiliza o ataque linha vermelha. Com esse ataque, o mech se desloca em alta velocidade em direção ao seu oponente e o corta com a sua lança. Durante a cena é possível observar que o ponteiro de velocidade sobe até 180 por hora, mas é muito difícil afirmar se isso é realmente a velocidade do ataque. O que é cabível de se afirmar é que todos os Rangers têm a mesma velocidade do Will, já que ele não tem nada de especial na sua velocidade, diferente da Ronnie, que aí sim esse é o seu poder. 3. Poder destrutivo. Estando desmorfado e utilizando apenas uma rajada de mercúrio, o Taizon conseguiu destruir uma pedra de no mínimo 4 metros de altura. E destruir uma pedra tão grande assim é um nível de destruição bem maior do que muitas equipes morfadas já demonstraram. É realmente muito difícil mensurar o quanto o poder destrutivo dos Rangers cresce quando eles estão morfados. Mesmo assim, nós podemos nos basear na seguinte linha de raciocínio. Os Rangers morfados eram muito mais poderosos do que o Taizon desmorfado, ou seja, provavelmente o poder destrutivo deles também é maior. Outra coisa que podemos considerar é que o Taizon já utilizou a rajada de mercúrio contra os gatos terror. E mesmo assim esse ataque não serviu de nada contra os seus oponentes. O ataque até incomodou os gatos terror, mas não foi um dano considerável. No entanto, a partir do momento em que o Taizon ganhou acesso ao seu morfador, ele também podia disparar rajadas de energia. E essas rajadas de energia eram tão poderosas que elas conseguiram derrotar 2 gatos terror que estavam upados com uma tecnologia que multiplicava o poder do usuário. E lembrando, a rajada de mercúrio do Taizon não conseguiu danificar os gatos terror na forma base, eles nem estavam com seu poder multiplicado. Então, obviamente, o seu poder da rajada de energia quando ele está morfado é muito superior à sua rajada de mercúrio desmorfado. Contudo, o maior feito de destruição concreto não é dos Rangers, e sim do Moltor. No primeiro episódio, estando a quilômetros de distância, o Moltor conseguiu disparar uma rajada de energia que destruiu um pedaço de um vulcão adormecido. E isso considerando que ele estava bem longe. Provavelmente se ele estivesse do lado do vulcão, a destruição seria bem maior. É impossível afirmar se os Rangers têm um nível de destruição próximo ao do Moltor, porém o mech já se igualou a ele em alguns combates. Então até dá pra gente debater se os seus níveis destrutivos são equivalentes. Ah, mas o Moltor também só fez isso apenas uma vez. Isso não é mais uma incoerência? Não. No episódio 3, os Rangers passam voando por cima da base do Flurious em alta velocidade. E mesmo que eles já estivessem em uma distância bem considerável, o Flurious, sem sair do lugar, conseguiu criar uma tempestade de neve tão potente que derrubou a nave dos Rangers. Se o cara a quilômetros de distância cria uma tempestade dessa magnitude, imagine um ataque concentrado dele. Fica nítido que ambos os irmãos têm poderes destrutivos muito grandiosos. É importante mencionar que os monstros em Operação Ultraveloz nunca foram mostrados destruindo prédios inteiros, mas no episódio 11, o Bullocks, um monstro enviado pelo Moltor, causa uma grande destruição a alguns edifícios e também a própria cidade. Considerando que o Ranger Preto no começo da carreira já podia abrir uma fenda enorme no solo, e o Moltor causou um grande dano no vulcão,
Não é nenhum absurdo acreditar que os monstros dessa temporada também podem destruir prédios. E olha que tanto o Bullocks quanto o Moltor não eram nem os vilões mais poderosos dentro da temporada. Alguns outros monstros e outros vilões deram muito mais trabalho aos Rangers. Um episódio onde os Rangers não fazem nada, mas ao mesmo tempo mostra que eles têm um poder destrutivo muito grande, é o episódio 7. Nesse episódio, o Vulcão, outro dos monstros do Moltor, consegue sobreviver à explosão de uma fábrica que estava a mais de 2000 graus Celsius. É claro que ele ficou todo ferrado, mas ele ter sobrevivido a uma explosão tão grande só mostra que os monstros do Moltor são muito resistentes. E o Vulcão era sim um monstro muito poderoso, mas ele não era o monstro mais poderoso dentro da temporada e muito menos era o mais resistente. É evidente que para bater de frente com esse tipo de monstros, as armas dos Rangers têm que ser muito potentes. 4. Resistência. No episódio 18, o Mac é afetado por um feitiço de azar. Isso faz com que um guindaste se parta e caia em cima dele desmorfado. E mesmo sendo esmagado pelo guindaste, ele conseguiu morfar e sair dali, o que demonstra que ele tem uma grande resistência. Sim, o Mac é um androide, ou seja, a sua resistência é maior do que a de um humano comum, mas vamos lembrar, a resistência dos Rangers é muito maior do que a do Mac desmorfado. Ainda nesse mesmo episódio, o Mac foi esmagado por uma rocha maior do que ele mesmo, e também foi atingido por alguns relâmpagos em cheio. Mesmo assim, ele se levantou e continuou lutando, provando que sim, ele aguenta muito dano. Isso sem contar que os Rangers já resistiram a várias rajadas de energia do Moltor e do Furious, e de alguns monstros bem mais poderosos do que eles. Para finalizar, existe um feito muito interessante que a gente pode debater se é uma incoerência ou não. No episódio 4, os Rangers resistem a ataques do Ultrog. E esse mesmo monstro estava upado com 2 pergaminhos da espada de Netuno. Quando você combinava os 3 pergaminhos, eles se uniam e formavam a espada de Netuno, o deus dos mares. Só que a questão é, somente um desses pergaminhos já foi o suficiente para energizar todo o Megazord. E o Ultrog tinha absorvido 2 pergaminhos. O que significa que, na teoria, ele tinha poder nível Megazord. E mesmo assim, os Rangers resistiram aos seus ataques. A gente pode considerar que isso foi uma incoerência, mas também tem aquele ponto. Destruir um pedaço de um vulcão também não é nível Megazord? É algo a se debater. Então já comenta aí embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, compartilha se for possível. Até uma próxima, tchau!